Muito bem, queridos irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para as nossas terças-feiras, que eu vou chamar de gala. É de gala por seguinte, não é? Porque uma vez por mês nós trazemos sempre um convidado especial para fazer a nossa palestra, que é preparatória para os passes que vêm depois. Então, hoje nós temos a oportunidade, que já ouvimos outras vezes, mas é uma oportunidade renovada de nós nos deliciarmos com o trabalho feito pelo Domingos, que sempre traz, ao lado da mensagem doutrinária que ele traz através da sua palavra, ele ilustra isso com a parte musical. Ele toca um violão que, vou falar, um dia eu chego lá, não vai ser nessa encarnação, mas daqui umas duas eu chego lá. E canta muito bem também. Mas então, o que isso faz? Faz com que a gente tenha uma noite extremamente agradável e vocês sairão daqui, sem dúvida alguma, satisfeitos com esse trabalho dessa noite. Nós estamos hoje com um público bastante reduzido. O pessoal parece que tem medo de frio, mas hoje não está tanto frio. Hoje já melhorou o tempo, né? Hoje está agradável. É? Tem medo de frio. Tem, né? De frio, de chuva e de calor. É isso aí. Bem, gente, e para que a gente possa fazer uma noite muito agradável, muito boa, nada melhor do que nós iniciarmos sempre a nossa reunião com uma prece, uma oração, em que nós prepararemos o nosso ambiente para esse trabalho. Pita, você poderia fazer a oração para nós? Chega aqui, por favor, que assim o pessoal todo em casa te vê. Boa noite a todos. Então vamos descruzar as pernas, colocar as mãos sobre os joelhos, fechar os olhos, limpar a nossa mente, deixar de lado todas as nossas preocupações, todas as nossas coisas terrenas, e vamos elevar o nosso pensamento ao alto, para que esta noite nós tenhamos recebamos essa palestra e essas instruções e que fiquem gravadas em nossa mente, para que possamos pôr todas essas noções em prática. Agradecemos aos mentores espirituais desta casa, que preparam este ambiente sempre com muita antecedência, para que possamos encontrar uma aura que nos pacifica, que nos eleva e que nos deixa em condições mais receptivas para essa parte espiritual. Vamos então orar o Pai Nosso, todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Gente, o Domingos é expositor da doutrina já há bastante tempo, tem feito um trabalho excelente e é extremamente solicitado em diversas cidades. Então, ele não tem parada, coitado. Ele, quando pensa que vai ficar quieto, não fica. Não deixam ele ficar quieto. E ele caiu na bobagem de pedir aposentadoria e vai aposentar-se daqui a alguns dias. Você está esperando que a aposentadoria vai lhe trazer algum sossego, vai piorar muito mais, sabe? Porque todo mundo acha que aposentado não faz nada, todo mundo pede para fazer alguma coisa.
porque a gente não faz nada mesmo, né? Mas eu, por experiência própria, eu sei que é assim. Mas, na verdade, a gente faz muito mais do que quando está na atividade. O Domingos, ele trabalha em Araraquara, no centro, o Portal da Luz. Uma casa bonita, uma frequência excelente. Enfim, é um local em que eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes. A gente sente-se muito bem lá. Então, estejam certos que esse mesmo sentimento que a gente desfruta lá no Portal da Luz, ele traz para nós aqui, para todos nós desfrutarmos. Domingos, fique à vontade, tome conta. Obrigado. Ave Maria, barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de pardais, anunciando o anoitecer, e o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece. Ave Maria, Ave. E quando o morro escurece, levo a Deus uma prece. Ave Maria, Maria, Maria. Boa noite a todos. É sempre com muita alegria que nós podemos retornar mais uma vez aqui a esta casa, né, ao nosso lar, né, pelo menos conseguir chegar no nosso lar, né, ainda bem, né, e rever essas pessoas conhecidas e alguns amigos. É com muita alegria que nós podemos estar aqui e desde já agradecemos pela confiança. O tema de hoje faz parte do Sermão da Montanha, uma das mais belas e importantes passagens do Evangelho de Jesus. Naquela época, Jesus escolheu os seus 12 apóstolos entre os homens mais simples e humildes que viviam à beira do lago de Genezaré. Certo dia, então, Jesus subiu ao monte com seus apóstolos e uma multidão de seguidores que lhes acompanhava. E lá no monte, então, proferiu as bem-aventuranças, as quais nos trazem revelações que ainda nos dias de hoje contradizem aquilo que nós pensamos sobre riqueza, sobre poder e outros conceitos que ainda se encontram bastantes presentes nos dias atuais. Se nos dias de hoje
nós ainda não conseguimos entender com profundidade esses ensinamentos de Jesus, imaginem, então, o impacto que isso deve ter causado há mais de 2000 anos para aquelas pessoas que viviam nas proximidades desse lago de Genezaré. Contam que Jesus, certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, para multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curaram um cego junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, muitos mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade e luz, bondade e amor, verdade e fé. Tanto no Tabor de Jerusalém como na Betânia de Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Queridos amigos, nós estamos vivendo em um mundo onde os conceitos de materialidade são cada vez mais cultuados. Nós vivemos em uma sociedade onde os valores humanos são medidos por aquilo que nós temos. Nós somos reconhecidos pelo nosso poder, por nossa situação econômica, por nossos títulos, enfim, pela importância que nós temos em nossa sociedade. E não por aquilo que nós realmente somos. O Sermão da Montanha nos convida para uma reflexão sobre os verdadeiros valores que nós devemos cultivar em nosso viver. O Sermão do Monte, meus irmãos, é uma das passagens mais sublimes do Evangelho de Jesus, cujos ensinamentos são pautados na ética e na moralidade cristã. E, em razão disso, são pilares para o progresso espiritual da humanidade. Isso porque, lá no Sermão do Monte, o mestre da Galileia nos mostra de que forma nós devemos viver. Ou seja, esses ensinamentos são o alicerce necessário para a edificação do reino de Deus em nós. E hoje nós iremos falar sobre uma dessas bem-aventuranças, a qual está contida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiramente, queridos irmãos, é necessário entendermos o que Jesus quis dizer com pobres de espírito. Será que Jesus quis dizer que pobres de espíritos são aquelas pessoas cuja situação financeira não é muito boa? Será que ele quis dizer que pobres de espíritos são aquelas pessoas desprovidas
de condições financeiras, os pobres, conforme dizemos? Certamente não. Jesus quis nos dizer que pobres de espírito são os humildes. Por isso mesmo, nós não podemos confundir humildade com pobreza material, porque muitas vezes nós fazemos isso. Uma pessoa, porque é pobre, a gente fala assim, ele é tão humilde, mora lá não sei aonde. Não, ele se veste, né, assim, de uma forma, quer dizer, hoje nem isso não pode dizer mais, né, que quem anda com roupa rasgada é humilde, porque a roupa rasgada hoje custa caro, não é verdade? Então, as pessoas pagam mais caro para usar roupa rasgada. Então, não pode ser considerada pobreza ou desleixo, né? Então, queridos irmãos, temos que entender que pobres de espírito não tem nada a ver com a nossa situação econômica. Isso não quer dizer que os pobres não possam ser pobres de espírito, né? Os pobres, os medianos, né? Os ricos, os milionários, todos temos a mesma condição para nos tornarmos pobres de espírito. Os pobres de espírito são aqueles que não querem ser o centro das atenções, que não buscam somente os seus interesses pessoais. Pobres de espírito são aqueles que trabalham para a coletividade, mas trabalham simplesmente pela satisfação de servir, mesmo que isso lhe traga algum prejuízo para a sua vida. Os pobres de espírito, queridos amigos, são aqueles que buscam o conhecimento, são aqueles que procuram pela riqueza, mas pela riqueza interior, e deixam as aparências exteriores em segundo plano. Os pobres de espírito cultivam a humildade e a caridade. E, em consequência disso, o reino dos céus, então, será deles. Ao dizer que o reino dos céus é para os pobres de espírito, Jesus nos ensina que ninguém jamais conseguirá entrar no reino dos céus sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Mas o que seria esse reino dos céus? Nós temos que entender, queridos amigos, que o reino dos céus não é um lugar, um local. O reino dos céus não é uma localidade física. O reino dos céus é obra divina no coração do homem. O reino dos céus é um estado de consciência. E esse estado de consciência, meus irmãos, é originário da conduta de cada um. Esse reino dos céus tem a capacidade de abranger a paz e a felicidade. Todavia, porque na doutrina espírita sempre tem essa palavra, né? Todavia, mas, entretanto, só pode ser alcançado esse reino dos céus por intermédio dos ensinamentos de Jesus, especialmente quando ele nos diz que o primeiro no reino dos céus será o servidor de todos. Então, meus amigos, como o tempo não tem tempo para esperar, nós temos então de nos apressar na tentativa de começarmos a fazer para os outros aquilo que nós desejaríamos que os outros nos fizessem. Nós precisamos seguir o nosso caminho com humildade. Precisamos seguir essa nossa caminhada evolutiva com a disposição de servir, na busca de fazer a caridade sem ostentação. Assim como nos ensina essa música.
Segue o teu caminho, semeando flores, colhendo espinhos da ingratidão, cumprindo sempre sua missão. Segue com humildade, fazendo sempre a caridade de coração. Este é o roteiro da perfeição. Segue sempre sorrindo, sempre lutando, sempre servindo a teu irmão. Conquista agora a evolução. Segue, conquista a luz, servindo ao mundo e ao bom Jesus. Busca a iluminação na longa estrada da redenção. Segue, segue. A humildade, né? Semeando flores e colhendo espinhos da ingratidão. Porque nós fazemos um favor e logo já queremos o reconhecimento, não é verdade? Então, meus irmãos, a doutrina espírita vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao nos mostrar que os grandes no mundo espiritual são aqueles que foram pequenos aqui na Terra e que frequentemente, na maioria das vezes, são bem pequenos aqueles que foram grandes e poderosos nesse nosso mundo. A doutrina espírita nos mostra racionalmente a necessidade do combate ao orgulho e ao egoísmo. O Espiritismo demonstra muito claramente que nós colheremos sempre aquilo que nós plantarmos. Ou seja, se nós buscarmos a nossa elevação através do orgulho e do egoísmo, colocando-nos acima dos nossos irmãos de caminhada, certamente nós seremos rebaixados lá no mundo espiritual. Porque a doutrina espírita nos ensina aquilo que Jesus deixou para nós. A cada um será dado em conformidade com as suas obras. Ou seja, a gente colhe o que planta. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente, o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade está faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor.
Infelizmente, o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos para enxergar vai ver, vai ver. Lá no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma comunicação mediúnica de um espírito que se apresentou como sendo uma rainha da França. E essa comunicação mediúnica exemplifica de forma muito clara a realeza terrestre totalmente desprovida da moral e da ética cristã. É uma comunicação que merece muita atenção e reflexão de nossa parte. Isso porque, se nós, nessa nossa vida, não somos reis e nem rainhas, nós ainda temos os nossos pequeninos reinos, onde nós nos julgamos poderosos. Aqui, quem manda sou eu. Reinamos em nossos lares na função de marido, eu que mando aqui. Ou na função de esposa, aqui quem manda sou eu. Na função de pais e de mães, eu falo e vocês obedecem. Reinamos em nossas posições sociais, né? Ou na casa espírita, por exemplo, eu mando aqui. Ou profissionalmente, eu sou melhor, sei mais. Então, nos nossos reinos, nós reinamos com menos ou com mais poder. Como será que nós estamos nos comportando nesse aspecto? Será que estamos querendo reinar? A ex-rainha, meus irmãos, inicia a sua comunicação dizendo que somente quando ela chegou no plano espiritual conseguiu compreender as verdades das palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Pensava ela que seria recebida lá no reino dos céus pomposamente, como rainha. O pensamento dela, nós temos que entender, que era coerente com o que se pensava naquela época. Porque a dignidade real, eles entendiam que era um direito dado por Deus a determinadas famílias daquele tempo. E a rainha, então, surpreendeu-se ao despertar no plano espiritual e não ter levado consigo a sua realeza. E a majestade ficou ainda mais surpresa quando ela começou a ver homens muito acima delas, acima da situação dela, homens que já emitiam a sua própria luz, e esses homens ela tinha desprezado quando era rainha, simplesmente porque eles não possuíam o falado sangue nobre. E só lá na pátria espiritual, a rainha compreendeu que para se conquistar o reino dos céus, é necessário ser pobres de espírito. Ou seja, o reino dos céus, meus irmãos, pertence para aqueles que exercitarem a humildade e a caridade no seu verdadeiro sentido. E como é
a caridade no seu verdadeiro sentido. Nos ensina a questão 886, lá do Livro dos Espíritos, que a caridade verdadeira é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, questão 893, Kardec faz o seguinte questionamento: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem, logicamente, que todas as virtudes têm o seu mérito, porque as virtudes indicam progresso no caminho do bem. Todavia, a mais meritória, a mais sublime de todas as virtudes, nasce da mais desinteressada caridade. Vejam que eles não disseram assim. A mais sublime, a mais meritória de todas as virtudes nasce da caridade. Eles disseram que nasce da caridade desprovida de interesse pessoal. E quem consegue fazer caridade desprovida de interesse pessoal? Somente os pobres de espírito, os humildes. Porque se nós formos um pouquinho mais à frente, na questão 895, quando Kardec pergunta, além desses vícios, dessas imperfeições que são visíveis para todo mundo, qual é a característica maior da imperfeição? E os espíritos respondem, o interesse pessoal. Porque a pessoa pode se mostrar boa, afável, mas se mexer no interesse pessoal dela, ela já vai achar ruim. Porque, conforme dizem lá, quando o interesse pessoal, a pessoa desprovida do interesse pessoal na Terra, é tão raro esse fenômeno, que quando acontece, é como se fosse uma coisa incomum. Por exemplo, quando a pessoa é honesta, que achou uma determinada coisa, aparece na televisão. Veja, a pessoa fez uma obrigação dela, só que isso passa a ser uma coisa incomum, porque o interesse pessoal ainda nos pega. O interesse pessoal ainda é uma virtude que nós não conseguimos conquistar ainda, a maioria de nós. Então, meus irmãos, mais uma vez, nós vamos usar a música para ilustrar, uma pessoa que viveu desprovida de interesse pessoal e com humildade. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem, determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado usou amor
caluniado, usou perdão. Quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu. Elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Queridos irmãos, todos nós, sem nenhuma exceção, somos iguais na balança divina. Somente as virtudes nos distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Nossos títulos, nossos nomes, em nada modificam a nossa essência. Por exemplo, nossos títulos, nossos nomes ficam no túmulo. É só ir lá no cemitério e olhar. Aqui jaz doutor fulano de tal. Ou então aqui jaz o fundador da casa espírita tal. Não são os nossos títulos, o nosso nome, o nosso poder, que irão nos proporcionar a felicidade. A caridade e a humildade são os nossos verdadeiros títulos de nobreza. Isso significa dizer que somos todos iguais aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e os nossos corpos têm a mesma constituição. E aquilo que nos distingue, aquilo que nos faz diferentes, são as virtudes, são as qualidades. E a maior delas é a humildade. Então, queridos irmãos, nós temos que despertar em nós esse sentimento de humildade, para que possamos ser caridosos, mas fazermos a caridade no seu verdadeiro sentido, né? Conforme nos ensina Jesus e a doutrina espírita. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte divina de tua criatura,
imenso dom do teu amor sem fim, do teu amor sem fim. Queridos irmãos, a vida é essencialmente uma escola. E só se eleva nesta universidade da vida aquele que tem a capacidade de combater o seu orgulho e o seu egoísmo e substituí-los pela qualidade indispensável ao aprendizado, a humildade. Isso porque somente os humildes conseguem aprender, porque os humildes, os pobres de espírito, sabem que nada sabem. Somente os humildes, meus irmãos, têm a capacidade de fazer o bem sem ostentação. Somente os pobres de espírito podem fazer a caridade desprovida de interesse pessoal. E com toda certeza, essa forma de viver em favor do outro, desprovida de interesse pessoal, tem o poder de suavizar as nossas aflições e de amenizar os nossos sofrimentos. Emmanuel, no livro Perante Jesus, nos ensina, ele diz assim: toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que nós lavramos contra nós mesmos, se nos encontra trabalhando no bem, servindo o nosso próximo, sem interesse pessoal, manda a justiça divina, a misericórdia divina, que a sentença, que a execução da sentença seja suspensa por tempo indeterminado. O que significa isso? Significa, se amanhã ou depois for chegar lá em casa um pacotão assim de sofrimento, é nosso mesmo, porque Deus jamais erra de endereço. Entretanto, se for chegar para nós esse sofrimento e a justiça divina nos encontra servindo o nosso próximo, trabalhando no bem, sem interesse pessoal, manda a divina misericórdia suspender o sofrimento por tempo indeterminado. Então, vejam, somente a caridade verdadeira tem a capacidade de exercer influência na lei de causa e efeito, porque ela consegue amenizar o nosso sofrimento. Então, queridos irmãos, com todas essas elucidações, nós podemos então dizer que ser pobres de espírito é o único caminho capaz de elevar nossas almas às mais altas regiões espirituais. E dessa forma, então, nós herdaremos o reino dos céus. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis
saber aonde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber aonde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber aonde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Que Jesus nos auxilie e nos abençoe, a fim de que nós possamos caminhar sempre de mãos unidas por intermédio dos caminhos do bem, buscando nos tornar pobres de espírito para que possamos conquistar o reino dos céus. Muito obrigado a todos, boa noite, obrigado pela atenção e à casa pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez na noite de hoje. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, senhor Almeida. Essa última música que o Domingos cantou é Aos Pés do Monte. E é muito bonita, não é? É muito bonita. A gente se transporta, a gente caminha junto e estamos aí embevecidos com a palestra, com a música, com a voz do som do violão, que você também trabalha com ele, não é? De forma que a gente só pode dizer simplesmente muito obrigado pela oportunidade que nos foi oferecida, que nos foi concedida, de estarmos assim reunidos aqui em nome de Jesus para ouvir essa coisa tão bonita. Gente, é tão simples a vida, as coisas são tão fáceis da gente entender. Por que será que nós devemos de complicar as coisas, não é? A gente ouve uma mensagem, a gente embarca no som de uma música que aprofunda a gente no sentimento que está dentro do nosso coração, e a gente vai assim, sentindo-se elevado, com aquela vontade de ser melhor, de abraçar o Evangelho e de querer ser cada vez melhor. Então, a Casa Espírita é uma casa abençoada, realmente. Abençoada porque ela recolhe todas aquelas pessoas que vêm também com esse coração aberto, não é? Aquele coração, segundo o Domingos nos falou, não é? Pobres de espírito, ou seja, humildes. Humildes para aceitar aquilo que a doutrina ensina, aquilo que o Evangelho nos traz. E essa é a mensagem que o Domingos deixa para nós meditarmos esta noite. Para a gente ir para casa e pensando nos acordes, pensando no som e pensando no conteúdo daquilo que ele trouxe para nós. Domingos, muito obrigado. Que Deus te ampare e te pague pelo favor que você nos faz de nos alertar
né, do quão importante é que a gente imprima nas nossas vidas as mudanças necessárias para nós nos enquadrarmos dentro do rebanho do Cristo. É muito legal. Tenho um recadinho para dar para vocês, dois, na verdade, que é o seguinte: amanhã, quarta-feira, às 7h30 da noite, nós estamos reunidos aqui para darmos continuidade ao nosso coral, não é? Então, essa música, Os Pés do Monte, faz parte do repertório do nosso coral, e vocês que tiverem vontade de cantar, de vir para conosco, é só aparecer, não tem outra necessidade. As pessoas às vezes falam assim: mas eu não sei cantar. Quem sabe falar, sabe cantar. Então, todo mundo sabe cantar, não é? E a gente canta pelo prazer que isso nos dá. Não é para a gente mostrar para ninguém que a gente tem qualquer coisa, um pendor artístico, não é isso aí. A gente canta porque isso nos dá prazer, nos dá alegria interior. Então, todos que tiverem vontade de participar do nosso coral, é só chegar, amanhã às 7h30 estamos aí, e vamos junto nessa, não é? Gente, muito obrigado. Preparemos-nos para o passe que nós devemos ter agora, e permaneceremos em oração, permaneceremos em silêncio, para que o passe possa realmente cumprir aquilo que nós pretendemos, de trazer para nós o benefício que nós viemos buscar, o socorro que nós buscamos, o reforço da fé que às vezes a gente deixa perdido pelo caminho ou esquecido. Então, é esse avolumar-se, é esse empoderamento da vontade de servir, da vontade de ser bom, da vontade de melhorar. É o que nós sentimos essa noite com a sua presença, domingos, com a sua palavra, com a sua música. Mais uma vez, leve de nós a impressão certa, que estamos muito agradecidos e contentes por tê-lo ouvido, viu? E sabe que já há alguns anos que o Domingos, uma vez por ano pelo menos, ele nos visita. E a gente se reserva, já nos sentimos no direito, né, de reservar uma data para ele no próximo ano que vem aí, não é isso? Gente, obrigado a todos, fiquem em paz, vamos aguardar então os nossos passes. Muito obrigado a todos.